Mais Ação. Eu sou Ana Regina Caminha Braga e estarei mais uma sexta-feira com vocês para falarmos um pouquinho sobre um tema que nem sempre ele é agradável, mas que é necessário, principalmente quando nós estamos falando aí de seres humanos como nós, né? Que passamos aí por essa fase da morte, do luto. E hoje nós temos, né, o privilégio de receber aqui na Rádio Paraná Oficial, no programa, o Lucas. Eu não vou me atrever a falar o sobrenome, mas ele vai falar, né? E daí quero dar as boas-vindas. O Lucas, que trabalha muitos anos já com essas questões do luto, e daí durante o programa a gente vai conversando e eu vou explicar o porquê que eu achei interessante, então, trazer um pouco esse tema, pensando também na questão escolar, né? Pensando como que nós podemos abordar isso com as nossas crianças, dentro das escolas e dentro das nossas famílias. Até para desmistificar um pouco aquela questão de ai, a vovó faleceu, mas ela virou uma estrela. Ai, o vovô faleceu. Então, como que nós podemos, de fato, encaminhar essa questão para as nossas crianças e os nossos adolescentes? Então, eu vou passar a palavra um pouquinho para o Lucas, para ele se apresentar, né? Falar a sua atuação, falar como que ele começou e despertou também para esse tema do luto, né? A psicologia do luto, que ele já trabalha há tantos anos também dentro dessa área. Lucas, é com você. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Então, é Grabarski, Lucas Grabarski, assim se pronuncia. Então, meu encontro com o luto foi um encontro surpresa, porque nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado. A gente tem na formação em psicologia muito pouco de assuntos como esse, né? Eu me lembro de ter tido 2 semanas, né? Quer dizer, o que seria um semestre acabou sendo reduzido a 2, 3 semanas de aula. Então, é uma formação que não está colocando isso. E aí a gente encontra uma grande demanda nos lugares, né? Como, por exemplo, um cemitério. Então, foi ali onde eu comecei a trabalhar, atender no cemitério vertical, isso em 2020. Então, são aí perto de 5 anos. E a demanda é só do luto, né? E a gente vai buscando formação, né? Buscando aperfeiçoamento e aprendendo muito com eles também, né? De como eles têm tido dificuldades, assim, como a cultura acaba por cercear muitas possibilidades de cura, de expressão, de dor, né? Então, eu tenho como os meus professores também os meus pacientes, né, que vão me sensibilizando para o assunto a cada vez. Ótimo, muito bem. E é verdade, né? Como eu sou acadêmica agora de psicologia, nós nem vemos tanto na nossa grade ali a psicologia do luto ou esses trabalhos, né? Geralmente quem vai para essa área busca por si aprofundar um pouco mais, né, as teorias, e encontrando com os professores e conversando como que isso pode se desenvolver no dia a dia, né? Mas é importante, Lucas, nós trazermos para os ouvintes também o que nós conversamos um pouquinho, né, no nosso briefing, quando eu falei que o que despertou esse tema é exatamente nós não termos, como profissionais da educação, né, que eu sou também, esse preparo no sentido de acolher uma criança ou um adolescente quando passa por isso, a equipe pedagógica muitas vezes não ter também esse conhecimento, né? Porque é um tabu nós falarmos sobre a morte, nós falarmos sobre o luto, né? Principalmente no Brasil, porque nos Estados Unidos, no México, nós já podemos entender que eles têm uma outra visão sobre a morte, sobre a questão do luto, mesmo o momento do acontecimento ali, para eles nos Estados Unidos e no México, tem um outro significado por trás, né? Mas nós aqui no Brasil
passar por esse momento ainda é muito doído, né? Essa separação, esse momento. E explicar para as crianças e para os adolescentes se torna ainda mais limitador. Porque muitas vezes nem nós sabemos como que vamos passar por esse momento, né? E daí isso despertou quando eu estava numa aula de psicologia e o professor contou, né, que uma criança onde ele é coordenador chegou na escola e a mãe falou para o professor, então vocês tentem ocupá-la o máximo possível com bastante atividades, que é para ela não sentir tanto, porque ela perdeu a vozinha hoje, né? Então também toda essa questão da sociedade e da estrutura de colocar para debaixo do tapete algo que depois vai voltar, né? E nós não sabemos como que isso pode voltar. Então, se tratando de um programa educacional, né? Eu acredito que é bem importante nós também tratarmos sobre isso, até para nós dizermos para os nossos ouvintes hoje como que eles podem direcionar isso, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho como que chegam os casos para você, se já chegou o caso de alguma mãe, de como falar com a criança. Eu já recebi o telefonema, inclusive, não sei como que a pessoa conseguiu meu telefone, mas ela ligou desesperada e a sorte que eu não estava naquele momento em atendimento, eu atendi, eu falei assim, eu queria saber uma direção, porque a gatinha da minha filha foi atropelada. Saúde. Obrigada. E foi atropelada e não resistiu e ela está na escola. Quando ela voltar, eu vou ter que contar e eu não sei como contar, o que eu faço. E daí eu falei com ela, eu falei, você vai ter que falar a verdade, né? O que aconteceu, claro, para uma criança sempre amenizando um pouco a situação, mas ela vai precisar saber, até porque não vai ter um retorno, né? Não é uma coisa que foi ali e daqui a pouco volta. Então ela vai ter que ter esse entendimento. Eu fico contente de quando recebo demandas de dúvidas, né, de pais sobre como lidar com isso. A verdade é que não são muitas as demandas, né? Eu atendo toda semana no Vertical, pelo menos um dia na semana, né? Então são cerca de 8 a 10 pacientes por dia, né? Então isso na semana é bastante, mas crianças são bem menos, né? Os pais ainda têm essa ideia de que não vamos falar sobre isso, como essa orientação que a professora deu, né? Vamos preencher de atividades. Então, eu fico contente de poder responder as perguntas quando elas surgem, né? Como lidar com isso, né? Porque não se sabe, então, mas aí parte-se desse não saber, a gente se põe a pensar juntos, né? E a gente não tem, assim, para o luto de uma maneira geral, regras de ouro, regras padrão, né? A gente não tem uma receita de bolo, assim como não temos para muitas das coisas que são humanas, né? E para o luto também não, né? E para a criança também não tem, né? Acho que são poucas coisas assim que a gente pode dizer que isso funciona, isso dá certo. Uma delas é medir a febre no sentido de dar à criança aquilo que ela pesquisa, aquilo que ela pergunta, aquilo que ela demonstra interesse, né? Então, essa é uma regra geral que funciona muito bem. Para além disso, a gente não tem muito. Né? Então, e aí é preciso ver caso a caso. Então, por isso, acho ótimo quando recebo dúvidas. Como eu faço? O que acontece? Minha filha, eu abordo, não abordo, levo, né? No velório, no sepultamento. Então, isso rende bastante, né? E é bom poder abrir para essa conversa, porque esse é um assunto que tem que ser debatido em casa, na escola, nos espaços, né? Então, essa regra, que é que a criança só ouça aquilo que ela demonstrar interesse, é uma ideia interessante para começar. Porque a gente tem, assim, a depender da faixa etária, a ideia de irreversibilidade da morte não existe, né? Então, uma criança de menos de 5 anos, uma criança de 4 anos, por exemplo, ela não tem noção de que a morte é uma coisa irreversível, né? Então,
Por isso eu acho até simpático essas ideias da estrela, né? Que eu acho porque parte de alguma coisa, né? Quer dizer, tem situações onde as famílias acabam nem levando, nem falando, né? Quer dizer, isso parece um pouco mais absurdo, né? Fica mais oculto, Fica né? mais oculto, Tipo... né? Quer dizer, aquele avô, aquela avó, não vamos mais visitar, mas não sei o que aconteceu. Fica uma coisa assim, sumiu, desapareceu, que coisa é essa? Então, no fundo, acho simpático, porque é um esforço mínimo, mas é um esforço interessante, essas maneiras de simbolizar, né? Porque no fundo a morte vai precisar de símbolos, né? Não só para a criança, mas para o adulto também, né? E o duro é quando a gente não tem símbolos para isso, né? Não tem formas de enxergar, de ler aquilo e oculta, né? E impede a expressão de dor. Aí é terrível, né? Exatamente isso. Até eu tenho um sobrinho e na época que a minha avó paterna faleceu, ele era criança, né? Tinha o quê? Uns 3 aninhos, eu acho que era isso que o Pedro tinha. E daí ele, tipo, vindo aquela movimentação toda e chora um e chora outro, né? Daí ele falou assim, mãe, o que aconteceu? Daí ele virou pra mim e falou assim, Tianinha, a Bisa morreu? Aí eu falei, mas de onde que ele tirou a ideia que morreu? Né? Daí eu falei assim, tá, mas o que é morrer? Eu perguntei pra ele, né? Eu falei, o que é morrer? Aí ele falou assim, eu não sei, eu acho que ela não sei, eu acho que ela não tá mais no hospital. Eu acho que ela já foi lá pro Papai do Céu. Daí eu falei assim, então você acha que é isso? Ele falou assim, é. Eu falei assim, então, senta aqui que eu vou te explicar. Realmente a vovó estava doente, você sabia que a vovó estava doente, a gente estava aqui para visitá-la e etc e tal. E realmente a vovó hoje, né, ela descansou, tá com o Papai do Céu e tal. Ela virou uma estrelinha. Daí eu olhei pra minha irmã, da minha irmã, virou uma estrelinha. Eu falei, então tá, então ela virou uma estrelinha, é isso mesmo. Então, assim, de alguma forma nós vamos criar uma simbologia para aquilo, né? E talvez para a criança seja uma questão simpática, como você falou, né? Criar um símbolo. E até mesmo eu acredito que vai soar melhor ainda se a gente conseguir colocar para essa criança as memórias, né? Porque nós somos feitos de memórias, né? Nós temos memórias com todas as pessoas que passam na nossa vida, sejam elas boas ou não, né? Então, assim, talvez trazer concretamente o porquê que essa pessoa foi importante, o que significou, né? E de que forma que isso pode ser trabalhada psicologicamente, para quando chegar a saudade novamente, porque nós temos fase, né? São fases da saudade. Então, passou um tempo ali, a saudade vem mais forte, ou a saudade já vem como uma lembrança, né? Depende muito. Então, como que nós podemos também pontuar isso, né? Os pais, principalmente, têm bastante receio nesse sentido. Qual que é o limite, né? Inclusive, tem um videozinho que não é sobre a morte, mas é outro tabu também, que é o sexo, né? E aí a mãe tá cozinhando aqui, não sei se você já viu esse vídeo. Vamos ver. A mãe tá aqui cozinhando e a filha tá ali na frente. E a mãe aqui cortando as coisas, daí a filha vira e fala assim, mãe, o que é o sexo? Mas a criança tem uns 6 anos, sei lá. Nisso a mãe tava cortando aí, ela começa a cortar bem rápido assim, tipo, e agora? O que eu respondo, né? Sim. Pra onde que eu vou? O que eu faço? Aquilo que você falou, Lucas, talvez seja uma boa alternativa de você responder aquilo que a criança está te pedindo, pontualmente, né? Porque aquilo depois vai elaborando mais, conforme as fases do desenvolvimento, e aquilo vai aparecer de novo. Claro. Porque senão se torna uma violência, né? Seja um assunto do sexo, seja um assunto do luto, e eles são realmente grandes tabus para nós, né? E é preciso que a gente possa respeitar. Então, como a gente não consegue ver o que a criança está pensando, como ela está reagindo àquilo, convém ficar atento até onde ela
tiver dúvida, né? E aí depois, com certeza, virão outras dúvidas, né? Então elas fazem retomar. Ah, mas lembra aquilo que você me falou? Às vezes demora 2 semanas, 2 meses, eles voltam com aquilo, enroscado, não processou direito, então pergunta de novo, e aí a gente vai dando. É curioso que eu acho realmente simpática a coisa da estrela, mas porque se não é isso, o que a gente vai dizer? A gente não sabe o que dizer, porque, sobretudo, também a gente não sabe o que pensar, né? A gente não sabe o que pensar, porque a gente nem conversa isso enquanto adultos. Né? Enquanto sociedade. Não faz esse movimento em família, não faz na vizinhança, não faz. E aí, claro que isso se reflete na nossa educação dos pequenos, né? A gente não tem o que passar, né? Então, esquece essa história, deixa isso para lá, não vamos falar disso. Né? Então, uma das reclamações mais comuns de pacientes adultos enlutados é de uma solidão forçada, de um isolamento forçado sobre o assunto. Né? Então, muitos se perguntam, mas como é uma sessão, como é uma psicoterapia do luto? A gente vai falar assim, em 2 polos, vamos dizer, daquele que se foi, nós vamos falar da história de quem se foi, da relação que se tinha com ele ou com ela, e da vida de quem ficou, né, dessa reconstrução necessária. Então, nós vamos estar honrando a memória desse que se foi, nós falando sobre ele ou ela. Né? E é uma coisa que eles precisam, sentem muito de perder. Né? Então, pela dificuldade que é o assunto, a família se nega a falar. Né? Então, e as frases são muitas, são muito comuns. Né? Já vira página, segue a vida. Essas são frases terríveis, terríveis. Né? A gente não se dá conta disso. Já passou. Não, mas estava mal mesmo, então estava sofrendo. Muito doente, tudo né? isso é muito terrível. Quer dizer, a gente não se dá conta disso, né? Por isso que eu digo que a gente vai aprendendo, eu pelo menos vou aprendendo muito com eles, né? Então, porque trocando em miúdos, o que tem dessas frases que é ruim? É o impedimento de uma forma de expressar, é o impedimento dessa dor, né? É a impossibilidade de vivê-la. Então, você perde um ente querido e aí em família você é vedado de fazer esse movimento. Né? Então você veja, se a gente faz isso entre adultos, né? Se a gente não dá conta, e a gente não dá conta por um mecanismo que me parece muito simples, que é evitar a frustração, evitar essa dor mais aguda, né? A gente se protege disso. Sim. Então, não somos vilões, né? Eu tenho maior respeito por esse tipo de frase, porque, no fundo, quando alguém diz para você, né? Passou, né? Segue a vida, é assim mesmo. Não é alguém que está querendo dizer bobagens, né? Por esporte. Não, é alguém que não sabe o que dizer e vai dizer isso. Sim. Na melhor das intenções, mas não funciona. Né? Porque tira a possibilidade de ouvir essa dor e de ter um lugar para ela. Então, muitas das sessões são a pura permissão de falar sobre isso. Né? E aí a gente vai avançando num arranjo, né, de uma continuidade da vida. Então, e aí pensar, você veja, vamos falar de criança, né, mas a gente quer falar do adulto também, sobretudo porque já fomos crianças, mas sobretudo porque se a gente não está sabendo fazer isso enquanto adultos, né, nos espaços familiares, a gente não vai conseguir ter recurso. Né? Para falar com a criança. Para falar com a criança. Então, nesse sentido, até acho interessante que a criança possa ir nos orientando. Possa ir nos orientando. E é até engraçado, Lucas, porque muitas vezes até a criança, né, maior ali, já na segunda infância, como a gente fala, já lá pelos 7, 8, né, a própria criança ela consegue dar um acolhimento para o adulto. Né? Seja no abraço, seja em alguma fala que ela consiga, mas ela consegue de alguma maneira expressar aquilo, né? Claro. E até ser um pouco o suporte daquele. Claro, o abraço, por exemplo, adulto, né? E a presença são 2 coisas Sim. maravilhosas
no cuidado com o enlutado, né? Sim. Às vezes eu treino, então, o caso de você atender um casal, né? Então, eu atendo um de cada vez, de repente, e aí existe essa orientação do que eu faço com ela quando ela desaba e chora. Então, não tem muito o que dizer, mas convém que você permita que aquele choro aconteça, que você esteja ao lado, que você dê a mão, que você dê um abraço, né? Às vezes um abraço, né? Às vezes uma presença. Você não... tipo, não tem muitas vezes o que você falar, né? Mas só esse adulto ter um preparo de chegar perto e de deixar falar e de deixar acontecer, porque essa criança ela vai ser um adulto, né? Eu sempre parto desse princípio e eu sempre falo na clínica onde eu atuo, que é de psicopedagogia. Eu tive um paciente que perdeu o pai abruptamente, né? Eles viajaram e daí ele tinha tido sessão comigo, tipo assim, numa quarta, aconteceu no final de semana, e daí na outra semana ele iria para a sessão. E, tipo, eu tinha visto o pai dele uns dias antes, né? Então foi aquela coisa pra gente também, tipo, tá, e agora? O que a gente faz com ele, né? E daí, quando eu tava pensando na sessão dele, eu falei, cara, o que eu vou falar pra esse guri? Aí eu falei, não tenho o que dizer. Eu simplesmente, quando ele chegou na sessão, eu esperei ver a reação dele, abracei e, tipo, esperei o que ele ia esboçar daquele momento. Claro. Né? Se ele ia se sentir à vontade em falar, se ele ia chorar, se ele ia demandar alguma coisa, mas eu já estava preparada para o que pudesse acontecer, né? Então, ele falou assim, hoje uma das sessões, ele falou assim, eu tô com muita saudade do meu pai. Eu falei, você tá com saudade do seu pai? O que você tem mais saudade? Eu falei para ele. Ele falou assim, porque ele brincava muito comigo. Eu falei, do que ele brincava? Daí ele falou assim, ele brincava de não sei o que. Eu falei, então vamos brincar disso? Eu falei para ele, vamos nós dois brincar disso? Daí ele falou assim, tá bom, então vamos brincar disso. Daí eu falei, a única coisa que eu pude oportunizar nesse momento foi a brincadeira que ele sentia falta com o pai. Perfeito. E abracei e tudo mais. Na outra sessão, ele ficou muito seguro, porque daí ele começou a ficar com medo de qualquer coisa acontecer com a mãe e ele perder a mãe. E daí ele falava assim pra mim, Ana, o que vai ser da minha vida e do meu irmão se a minha mãe morrer? Aí eu falei assim, mas vamos pensar que você é uma criança, que você não tem como prever o amanhã. E que nós não temos a segurança de que vamos viver eternamente ou que vamos viver tantos anos ou tantos outros anos. Vamos viver o hoje? Eu falei para ele, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai interfonar lá embaixo e a sua mãe vai estar lá embaixo. Daí você fala com ela e depois a gente continua a sessão. Pode ser assim? Daí ele pode. Daí eu falei, eu vou te mostrar como tá tudo bem, ela tá lá embaixo, claro. Com seu irmão tá tudo certo. Que é um exercício de fazer o aqui e agora, né? O agora, se concentrar no que a gente está vivendo. Vamos fazer o que está aqui possível agora, né? E você veja, você disse o que eu vou dizer, né? Aí, não tendo o que dizer, você permitiu que ele te dissesse como ele estava, o que ele sentia falta, qual era a questão dele naquele momento. Então, é muito mais isso, né? Permitir, né? Então, tomando aquele exemplo da professora que sugeriu que vamos ocupar o dia dela para ela não pensar, para ela não ficar triste. Quer dizer, vamos tirar essa chance dela ficar triste, vamos barrar essa possibilidade para ela. Então, aí a gente tem um problema, né? Então, porque a gente já não tem o que dizer, assim, de saída que dê muito certo, né? Para alguém que perdeu, talvez aquele que perdeu alguém queira somente tê-lo de volta, né? Esse ente querido que se foi. Então, já não tendo muitas coisas assim que são acertadas de se dizer, a gente ainda vai e barra, né? A escuta barra a expressão de dor, né? Impede, limita. Então, que brilhante essa situação, né, que você teve. Então, porque não sei o que dizer. Bom, então não vou dizer. Eu vou ouvir. Né? Eu vou fazer o manejo disso que está acontecendo. Né? E aí, percebe, isso desdobra já para as sessões subsequentes um outro medo. Né? Que se a gente tivesse abafado a possibilidade de falar dessa dor,
Talvez esse medo viesse cifrado, viesse né, oculto, né? Que essa ansiedade de perder a mãe, né, ela viria, mas não assim tão nomeada. Então veja como abrir o espaço para fazer essa expressão de dor vai facilitando o processo todo, porque isso se torna mais claro, mais identificado, né? E exatamente o que eu fiz, né? Como adulta naquele momento que eu soube, eu adulta, fiquei tipo, e agora? Né? Eu me perguntando, e agora? Eu virei até eu tava recém namorando o Gabriel ainda, eu falei, amor, o que eu vou fazer agora? Daí ele falou assim, calma, você vai saber o que fazer, o que lidar, você tem experiência, espera ele chegar, né? E aí no outro dia, já que eu soube, eu liguei na escola e falei assim, ó, faleceu o pai do paciente tal, né? Por gentileza, recebam e tal. Mas esse preparo, é isso que eu falo, esse preparo para quando essa criança e esse adolescente chegar na escola é importante, porque daí nas outras sessões que se passaram, eu perguntei dele, e aí, meu bem, como é que tá lá na sua escola? Ah, tá bem, sabe o que foi legal? Eu achei muito legal, apesar de eu estar muito triste, foi muito legal, porque quando eu cheguei na sala, a professora falou assim, ó, gente, como a gente conversou, o nosso amigo chegou, e o que a gente tem que fazer? Daí eles falaram assim, quem tá perto dele tem que ficar atento para ver se ele tá triste, se ele precisa de ajuda nas atividades. Daí a professora falou assim, tá, e o que a gente tem que fazer agora? A gente vai dar um abraço coletivo. Isso mesmo. E daí deram um abraço coletivo. E diz que por umas 2 semanas todo mundo estava atento, sim, a ele, né? Aí daqui a pouco ele, Ana, eu acho que já passou, porque ninguém tá mais atento a mim. Eu falei, mas é isso, né? Eu falei para ele, a vida é assim. Mas se você estiver triste, né? Se você estiver chateado, você pode conversar com a professora e ela vai ver o que vai fazer. Mas ele sentiu que esse acolhimento veio do outro lado. Claro. Né? E isso é brilhante, porque eu estou triste porque perdi. Sim. Né? Então, é ruim mesmo. O abraço, ele tem essa mensagem. A gente não precisa dizer, perder é ruim, é horrível. Porque né? Sim. Mas o abraço valida, né? Com Sim, um gesto sem palavras, né? Então, e esse acolhimento fica expresso ali, né? Sim. Essa validação, né? Esse reconhecimento de que essa dor existe, né? E isso é muito, muito importante, porque senão a gente faz suprimir, a gente faz esconder, tapear, enganar. A gente faz isso a todo instante conosco, né? Então não é justo que com o luto seja mais um elemento que a gente vai fazer isso. Se a gente for ver, eu não sei se eu consigo ser muito otimista com a questão do luto no nosso tempo. Eu acho um pouco essa coisa, né, dessa obrigação de ser feliz, né? Então, onde é que vai ter espaço para isso, né? Sim. Né, com essas obrigações todas. Exatamente. E eu acredito que é bem isso, Lucas. O que você traz é muito válido, né? Porque eu acredito que na sociedade nunca foi dado um tempo para se pensar e se falar nisso, né? Até mesmo na escola, na família, até mesmo nos hospitais, né? Hoje, assim, que nós vemos que já existe um pouco de humanização nesse sentido, né? Onde os profissionais chegam, os próprios enfermeiros conseguem falar com as famílias, mas isso por muito tempo foi tipo, né? Vamos ver como que essas pessoas vão se organizar por si só. E hoje nós estamos exatamente expressando isso, né? Nós temos que ser felizes o tempo inteiro. E isso envolve driblar o assunto difícil da morte, do luto, né, do medo, né, da loucura do dia a dia. Então, e aí o luto vai embora com isso também, a possibilidade disso, né? Eu costumo dizer que uma sessão de psicoterapia é um lugar em que precisa ser dito, se for preciso, né? É um lugar que pode ser dito o absurdo, né? Então,
Você pensa assim, então a gente tem muitos pensamentos estranhos ao longo do dia, da semana, ou da vida. Né? Aquela ideia de que com lupa, se a gente fosse olhar com lupa para cada um, temos pensamentos muito loucos, muito esquisitos, estranhos, né? Que podem inclusive nos fazer estranhar. Um espaço, é claro que a gente está pensando na interface criança e escola. Então você veja, na clínica isso é possível, né? Você montar um espaço em que seja possível dizer o absurdo, né? Seja possível acolher o absurdo, um pensamento estranho, né? Sobretudo quando o assunto é morte, os pensamentos estranhos vão surgindo, né? Para onde ele vai, o que acontece depois, né? Ninguém sabe. Então, mas é preciso experimentar dizer essas coisas, que são essas preocupações, né? Como é que a gente faz tirar esse elemento que eu acho tão importante, né? Então, porque os pacientes fazem isso. Nossa, eu não consigo dizer o que eu digo aqui com você para ninguém. Eu não consigo ter essa liberdade, eu não consigo ter essa tranquilidade. Claro que não numa primeira sessão, nem numa segunda, de repente, mas eles vão construindo esse espaço, né, de escuta, né, e de confiança. Confiança, principalmente. Como é que a gente faz para um cenário externo onde esses assuntos estão barrados, né? Como é que a gente faz para trazer isso, né? Um pouco dessa liberdade para falar, para se expressar. Acho que esse é o desafio. É o desafio. Né? E eu entendo, Lucas, que é assim, como essa criança, né, que despertou, na verdade, o que o professor contou em sala para o tema hoje, nós termos profissionais ao menos solidários, né, na escola, ou que possam buscar o conteúdo, ou que possam entender que isso vai acontecer, né, com qualquer um de nós. E até a professora, quando foi na sala do diretor, falou assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu estou batendo palma, cantando música com as crianças, era professora de língua inglesa, e ela está no cantinho, né, acuada. E sim, mas ela perdeu uma pessoa, né? Então não é um momento de alegria, de fato. Veja só, a interpretação dela é que tem algo de errado ali, né? Quando na verdade não tem nada de errado. Quer dizer, estar triste, estar de luto, não é errado, não é uma doença, não é uma. Quer dizer, está certo estar triste. É estranha a frase, né? Tá tudo certo estar triste, no Mas sentido você sabe de que hoje tem, né? Tá tudo bem não estar bem. Que bom, isso vem surgindo, né? Tá tudo bem não estar bem. Então, acredito que a nossa sociedade agora, ela tá muito nessa questão do belo, do feliz, do sorriso, né? Só é bom postar nas redes sociais o que é belo, o que é feliz, né? Você não pode postar o que é triste. Você pode postar que você está de luto, mas você não pode postar, por exemplo, que hoje você não está afim, né? De ficar aparecendo em vídeo, que hoje você precisa de um tempo. Até a convidada que veio na semana passada, ela falou assim, Ana, eu eduquei o meu público a saber que quando eu não estou ativa nas redes sociais é porque eu estou no meu momento. Claro. E tá certo, tá certíssimo, né? Então você começa a mostrar para as outras pessoas que também não está sempre bem. Vai quebrando idealizações que os outros fazem da gente, né? De todo mundo, de cada um. E a criança tem... o período da infância existe uma idealização muito forte, há muito tempo, né? Desde que a infância foi criada, a gente sabe que desde Felipe... que a infância é infância. Porque no passado não existia essa fase, né, dedicada da infância. Sim. Felipe Herrier, aquele historiador, demonstrou que antes não tinha. Eram pequenos adultos, com roupas de adultos, o brincar não existia. Era um trabalho. Então, desde a criação, e uma constante criação dessa infância, a gente tem essa ideia bastante perigosa, idealizada, de que a infância é só felicidade, não tem tristeza, não tem e não pode haver. Quer dizer, se tiver, está errado. Então, poupemos elas, né, de estarem tristes porque está errado. Criança triste, né, quer dizer, claro, se estão tristes, tem alguma coisa ali que pode estar
tá causando. acontecendo, vamos investigar. Mas existe essa possibilidade, tal qual. Sim. Sim, mas são idealizações mesmo, como você falou. Criança é para ser feliz. Mas criança tem os mesmos sentimentos que todo ser Claro. humano E tem. aí a gente não vai conseguir blindar elas, Uhum, né, uhum. de felicidade, né, ante uma perda. Constante, né? E aí, não conseguindo blindar, a única opção que nos resta, enquanto cultura, enquanto sociedade, é fingir que não aconteceu, Sim, limitar, né, sim. protegê-la demais. E aí a gente tem supostamente aquela garantia de que então ela está feliz, mas na verdade não Não estamos dando está. chance para ela É. expressar aquilo que Eu não, devia. eu não sei se é muito da nossa profissão também, você como psicólogo, eu como psicopedagoga, né? Acadêmica aí de psicologia, mas às vezes eu bato o olho na pessoa e digo, tem alguma coisa ali, né? Esses dias eu falei para ela, falei, nossa, amor, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Não, Ana, pelo amor de Deus, não tem. Eu falei, tem. E aí depois nós sabemos que realmente tinha alguma coisa. Eu falei, eu não falei para você? Então, assim, nós estamos também perdendo um pouco a questão do olhar para o outro, né? Na nossa correria do dia a dia, de que, tá tudo bem, aí o outro tem que responder que tá tudo bem e a gente vai, né? Se a pessoa diz que não tá bem, pronto, agora eu tenho que parar e ouvir o ser humano ali falar o que não está Dá um bem. trabalho, né? Dá um E acho que é trabalho. um pouco isso que a gente acaba deixando fingir que está Isso. tudo certo, né? Sim, e daí eu lembro que nós estamos falando de criança que um dia vão ser adultos também, né? Curitiba é uma beleza, a Renite sempre nos acompanha, o nariz está aqui, mas é o seguinte, eu estava no ensino superior como professora, e aí lá nós tínhamos separado, junto com a coordenação, que as avaliações iam acontecer no laboratório, ia ser por chamada, por ordem alfabética, né? Então era do A ao K e daí do L para lá o final, né? E aí, enfim, ela disse assim, e não vai poder mudar a ordem, porque daí depois vai dar conflito com chamada, com não sei o quê, essas coisas de coordenação. Falei, não, tá bom, tudo bem. E aí chegou, até hoje eu sou, né, nós nos seguimos e esse episódio ficou gravado na minha cabeça. E daí chegou, eu falei, nossa, mas aquela aluna Andressa faltou na prova, que estranho, sempre dedicada e tal, né? E aí, tudo bem, fluiu a prova e tal, daqui a pouco lá chega a aluna. Prof, eu posso fazer a prova? Daí eu falei, espera aí só um pouquinho que eu vou aí conversar com você. Daí eu fui lá e falei, por ordem da coordenação, não pode, né? Eu não posso liberar por conta disso, senão a gente vai estar quebrando uma regra e tal. Daí ela falou assim, prof, mas eu vim para conversar com você, porque meu irmão sofreu um acidente de moto e ele está muito grave no hospital. E daí a menina começou a chorar. E a gente não sabe se ele vai sobreviver, mas eu preciso fazer essa prova, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, olha, eu não poderia, mas diante da tua situação, eu vou deixar você fazer a prova e depois eu comunico com a coordenação, né? Porque, enfim, ela tinha ido fazer a prova com o irmão naquela situação, não sabia se ia sobreviver e tal. E aí eu lembro que ela fez a prova, eu falei, que deu tudo certo, a gente ficou acompanhando, trocando mensagem. Infelizmente, ele não resistiu naquela noite. E daí eu fui conversar com a coordenação e a coordenação, né, mandou brasa. É porque você não deveria ter deixado, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, tá. Mas qual que é o objetivo? É fazer a prova ou não é fazer a prova? Qual que é o objetivo de um curso de pedagogia? É acolher os alunos ou não acolher os alunos? Né? Eu falei para a coordenação, porque veja bem, se fosse você nessa situação, você não gostaria que alguém te acolhesse? Que alguém te abraçasse? Não é um concurso público. Ela não estava deixando de fazer a prova por qualquer razão. Ela não estava se opondo a fazer a prova, muito pelo contrário. Por que não? Eu não poderia ouvir. E daí, quando a coordenação soube do falecimento, ela disse, Ana, pelo amor de Deus. Eu falei assim, pois é. Agora, você imagina o peso que eu ia carregar. Da menina não ter feito a prova, dela não ter estado com o irmão no hospital naquela hora, e aí ter voltado de mãos abanando. Nem prova, nem irmão.
né? Daí ela falou assim, Ana, mas você pensou bem, realmente a gente tem... E eu falei, não, tem casos e casos, a gente tem que saber lidar com os casos, né? Não é só você dizer, ó, não pode, a regra é essa, né? Vai embora e é assim, não. Vamos ouvir o que está acontecendo com o ser humano que está ali dizendo que já tem alguma coisa, Claro, né? E claro, aí depois a própria aluna veio e falou assim, ai, prof, obrigada por você ter deixado fazer. Cara, era final do ano. claro, Eu falei, meu claro. Deus do céu. Quanto à complicação, isso não poupou, né? Não, aí ela falou assim, prof, pelo menos você me tirou um peso. Eu Claro. falei, pronto, então eu cumpri meu papel, né? Que daí, depois ela pôde viver isso e enfim, a gente se encontrou no outro momento. E ela falou assim, ai, prof, que bom que eu consegui fazer, eu terminei a disciplina, que era importante, eu não lembro qual que era, mas era uma disciplina importante lá para o curso, que ela tinha que finalizar para pegar as outras, né, que viriam. Então, assim, o quanto também nós estamos dispostos a ouvir essas pessoas que estão passando já pelo fio, chegando lá no luto, né? O quanto que nós estamos dispostos a isso. E na sua profissão principalmente, é preciso ter, né, esse olhar mais apurado, né? Nós dizemos na psicopedagogia, a gente tem que ter um olhar mais delicado nesse sentido. Sim. Você sabe que tem algumas histórias, algumas famílias que podem servir de referência para nós. Isso são poucas, infelizmente, assim, que a família diz, puxa, mas esse avô ou essa avó gostava tanto dele, né, desse netinho, né, e muito jovem ele era o netinho, quando partiu o avô, a avó, a preocupação dos pais é que eles esqueçam. E quando tem uma situação assim, uma possibilidade, né, como essa, eu sugiro sempre fazer aquela contação de histórias, né, contando ao longo do tempo para essa criança quem foi aquele avô, né, quase como uma espécie de contar a vida dele como um super-herói, né, quer dizer, para que você possa marcar, né, ao longo do crescimento, da evolução, quem foi, olha, ele te levou a mãe para a maternidade, então ele te segurou, olha aqui a foto, quer dizer, fazer isso também é um exercício ativo de luto, né? Então, e aí aquilo, né? Você colocou a coisa do desenho, né? O que você gostava de fazer? Porque vamos lá, se a gente não tem símbolo, se a criança não tem simbologia para se defender da crueza da morte, né? Quer dizer, da ausência, uma coisa tão difícil de simbolizar, né? A ausência, a gente não consegue dar significado a isso assim, da noite para o dia. Ninguém consegue. Não. Então, o que a gente pode fazer é ir inserindo essas memórias, né? E esse é um exercício da psicoterapia do luto também, né? Quer dizer, a gente vai falar dessa partida, a gente vai falar desse estágio final de dor, como foi, né? Como tem sido a falta, mas aí de repente eu pergunto, e como é que foi, né? Com ele em vida, quando estava bem, né? Como foram as memórias da tua infância, né? Esse movimento, né, de enriquecer as memórias, né, nesse processo ativo de luta é tão importante. Isso dá para fazer, deve ser feito com a criança, né, à medida em que ela for permitindo, à medida em que isso for necessário, né. Então, a gente não quer esquecer mesmo. Acho que essa é uma grande diferença, né, é uma coisa que a gente quer combater na ideia do luto na cultura, né? Esquece isso. Não esquece. A gente quer... O luto não é esquecer, é lembrar. Ressignificar. Sobretudo talvez, ressignificando, né? Então, eu acho incríveis essas possibilidades, né, de você fazer com que a criança tenha condições de lembrar, né, não da estranheza de um dia diferente que foi um sepultamento, não da doença, daquelas últimas imagens que, cronologicamente falando, a última imagem ela é a que fica mais, né, é a que está mais fresca na memória, cronologicamente, mas também porque são imagens bastante impactantes, né? Então, vamos temperar isso de uma outra maneira, né? Então, a gente deixa de mostrar, a gente deixa de falar só disso, só da falta, vamos falar
do dia em que fomos no parque, Sim. por exemplo. Então, mas para isso, claro, é preciso permitir esse assunto. Eu acho que essa é a grande X da questão, né? É tornar o assunto permitido, né? Não proibido. Sim. E a partir disso a gente consegue ir temperando essas memórias, né? Eu gosto de pensar que nós somos bibliotecários da nossa própria mente. Em que sentido? Até fazendo esse exemplo para o luto, né? Quer dizer, eu posso ficar obcecadamente pensando somente nos últimos dias da pessoa que perdi, vendo fotos de internamento, que são coisas bastante chocantes, mas observe que há uma escolha ali, né? Claro que a gente não percebe isso de imediato, né? Mas existe uma tendência de a gente ficar em volta daquilo somente. Não, peraí, deixa eu temperar diferente, né? Eu sou o bibliotecário da minha mente. Em que sentido? Eu vou tomar uma memória lá de alguns anos atrás, de um aniversário, de uma viagem. Então, percebe? Eu consigo fazer esse movimento, né? De retemperar, né? As minhas cenas, né? De lembrança. E eu consigo ensinar isso para uma criança. Eu consigo permitir com que ela faça isso, né? Então, uma criança que está bastante preocupada, e é curioso, a coisa do caixão, né, para as crianças, elas... Mas como é que respira lá? Não é? Quer dizer, tem que abrir, porque como é que vai ser? E que dia que volta? Que dia que nós vamos tirar o vô, a avó de lá? Né? Então, essa ideia de não entendi ainda o que é isso. Né? Então, o que a gente pode fazer? Tira essa questão de lado para colocar uma outra, né? Então, veja, é manobrar, é temperar um pouco diferente, né? Esse movimento de lembrar dessa pessoa, né? Então, a gente pode ficar lembrando, e os adultos fazem isso também, né? Lembrando do nosso querido, por um tempo, que ele está dentro ali de um caixão e ficar imaginando aquilo, sabe? É uma imaginação pesada, né? Então, a gente quer fazer um equilíbrio disso com outras cenas que honram a vida, que honram a relação que tivemos. Então, nesse sentido, é interessante a gente fazer esse movimento com a criança também, né? Então, essa ideia que eu te falei que acho simpática, só que não fica só nisso, né? Para onde foi, para onde vai, como é, que história é essa? Né? Como é a nossa comunicação Vamos agora, voltar, né? vamos falar das memórias, né? Dessa vida, mostrar fotos, né? Do tempo que estava ali, que estavam bem, né? Acho isso importante também. Sim, pode ser um novo diálogo também, né? De tipo rememorar isso e aí começar a ser, né, um novo falar dessa história para a própria criança ou para o adolescente, né? E aí, só que isso precisa estar. Eu brinco que o bate na madeira é inimigo, né? Pelo menos eu encaro essa expressão popular como inimiga, porque não é para evitar. Não foi com você, Lucas, agora foi comigo o negócio. Não é para evitar a conversa. É para falar mais, né? A gente quer falar mais disso. A gente quer falar mais disso porque isso vai se refletir na formação, isso vai se refletir numa maior condição de acolhimento, né? Nas escolas, com os profissionais que não são da área, mas que se a gente diminuir o tabu, a gente já consegue, né, navegar melhor esse assunto entre as crianças, né? Então, eu vivo dizendo que como é que isso seria possível? A pedagogia do luto ou da morte, não sei. Assim como a gente vive tentando colocar coisas necessárias na formação infantil, né, na educação básica, me parece que essa também teria sido uma boa ideia, né? Que a gente pudesse falar de morte, de morrer, né? Da finitude. Então, quais termos seriam interessantes aí, não sei, mas que isso seja um assunto, né? Que tem aquela história, né? Que o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer, mas a gente eu não sei se a gente sabe mesmo, né? A gente sabe, mas a gente esconde isso assim com muita força. A gente finge muito entre nós, né? A gente faz uma força muito grande para isso. Sim. Que é um terror, né?
Eu acredito que o pensamento é meio assim, vai ter um momento, mas vai ser muito longe, né? Nem precisamos pensar agora, porque vai ser lá E bate na madeira. e bate na Como madeira. se as Deus palavras me livre. tivessem Aham, essa força. Quer dizer, palavra tem poder, ponto. aham, Então, não duvido disso, mas talvez não tanto, né? uhum, Quer dizer, a gente se impede de falar de morte porque estaríamos aproximando dela, né? sim, Conforme falamos, acho que não tem sim. como, né? Não, e é interessante quando você fala a questão de trabalhar um pouco, não seria a pedagogia do luto, não sei qual seria o nome bem a ser dado, mas assim como você trabalha as emoções, o luto ele está dentro de uma emoção, né? E muitas vezes nós não permitimos que essa emoção ela seja pontuada na sociedade, sabe? Até agora a gente passou pelo luto. Hoje meu avô paterno está fazendo 2 meses de falecido. E quando aconteceu, a minha irmã e eu ficamos assim, e agora? Como é que vai ser com o pai? Né? Porque ele já passou pelo falecimento da mãe, foi muito doído para ele e tal, mas parece que com o homem, né, isso nos gera um pouco mais de e agora, o que que faz, né? Porque com a mulher não, a mulher ela senta, chora mesmo e todo mundo entende que vai chorar e que tá tudo certo, né? Agora com o homem parece que não deram a ele, né, essa permissão de tipo, cara, você perdeu o pai. É isso que nós temos agora no momento, né? E aí vamos lidar com isso. Até quando nós soubemos que realmente estava fechando como fala entre aspas, o cerco, né? Aí eu falei, e agora, mana? Fala, não fala, não sei o quê. E ela, mana, deixa acontecer, vamos ver. Então foi ali que nós fomos medindo o termômetro, né? Até onde que consegue, até onde que vai, até onde. E assim, para o homem, eu falava pro meu pai, eu falei, tá tudo certo, né? Deixa sentir, deixa chorar, faz parte, né? Eu falo pro meu namorado também, às vezes que tá chateada e tal, essa coisa do homem, né? Que tem que segurar, engolindo ali o negócio, a fórceps, parece que tá. Tá, mas o que que tá acontecendo? Me fala o que tá acontecendo. Né? Daí um dia ele falou assim, eu sonhei que a minha mãe morria. Eu falei, tá, e o que que você faz? O que que você fez? Daí ele falou assim, me deu uma vontade de chorar. Eu falei, então chora. Eu falei, ué, se você sonhou que tá te angustiando, liga pra ela, vê se tá tudo bem, né? Não tem problema. Quantas vezes também, às vezes, na loucura da cabeça, a gente sonha ali e tem que externar isso, Claro, né? claro. Mas pro homem parece que é mais difícil, né? Essa questão que o homem sustenta a emoção, desde pequeno não pode. Bora, menino, levanta daí, caiu, passa a mão no joelho, já passou. Cara, tá doendo ainda, Claro, né? claro. Tá doendo, a menina cai, pronto, vai todo mundo correndo, né? Agora, parece que pro homem essa parte na sociedade é mais difícil. E o chorar mesmo, né? O ato de chorar. Eu me lembro que Sim. é, eu sou, quando assisto filme, me sensibilizo, sobretudo Uhum. com o fechamento do filme, né? Com algumas passagens perto do fim, com o Uhum. desfecho. E eu sinto vontade de chorar. E, historicamente assisti acompanhado, né, de minha esposa Uhum. e nunca me permitia muito chorar assim. Quando Uhum. sozinho deixo vir, né? E aí, mas demorei a me dar conta disso. Só depois que passei dos 30 eu pensei, eu não devo fazer isso. Quer dizer, qual o problema? Ela é a Uhum. minha companheira. Sim. Esse filme realmente me tocou, me sensibilizou. Vamos deixar rolar, né? Uhum. E Tá tudo me bem? permitir, né? Sim. É claro que aí você recebe um olhar, o que aconteceu? Eu falei, Uhum. olha só Você não que assistiu o coisa. mesmo filme que eu tava E às assistindo, vezes não? são sensibilidades diferentes, né? E tudo, Uhum. mas é uma coisa que estranha. O homem se impede disso e quando ele faz, ele chama atenção, e Sim. infelizmente negativamente. Então, olha o tamanho do desafio, né? Se Uhum. estamos falando de um menino, né? Ele já não vai se permitir chorar com facilidade, né? Uhum. Porque ele vai ficar com a impressão de que aquilo não pode.
E que é frágil, né? Que, eu estou sendo fraco, né? E aí a gente tem que fazer isso que eu chamo, isso é um termo, né? A psicoeducação. Né? Eu acabo fazendo muita psicoeducação nos atendimentos, né? Então a gente podia ensinar, né, mais psicologia, né? Como você falou, não necessariamente luto, mas vamos ensinar emoções. Né? Chorar não tem nada demais. Quer dizer, chorar tem que ver com uma necessidade, está ligado a uma emoção. É uma emoção. E veja, para o luto é uma marca natural. Né? A primeira coisa que a gente faz numa sessão, eu pelo menos, aqui um espaço onde isso é permitido. As pessoas saem depois de uma sessão assim com muito choro e pedem desculpa. E eu não deixo passar assim. Não, que isso? Não. Aí eu retomo. Não é preciso me pedir desculpa em absoluto. Né? Hoje, se você insistir, eu te desculpo, mas aqui não é um problema. Né? Não vai ser um problema. É um lugar onde tua lágrima vai ser respeitada. Né? E ela é a marca natural disso. Né? Quer dizer, na falta de palavras, vamos chorar. E até porque se a gente não chorar, represa. Eu faço essa brincadeira. Quer dizer, se a gente puser um muro, ela vai... Ela vai alagar vai isso alagar né, ao redor. Né? Então, o que é isso? Né? E é bem isso mesmo. Essa configuração, né, é um pouco dessa psicoeducação mesmo que você falou. A sociedade precisa enxergar essas emoções, esses momentos, como todos existentes, né? Por isso que hoje já temos vários filmes, curta-metragem, filmes, né? O Divertidamente falando claramente sobre as emoções, mas até que ponto isso está sendo realmente, né, trabalhado e pontuado? Porque é muito fácil você trabalhar a emoção da alegria, né, a emoção do medo, da inveja, tantos outros que aparecem no filme, né? Mas a tristeza, a angústia que eles acrescentaram, né, no filme, isso muitas vezes não aparece. E você sabe que na minha clínica, na psicopedagogia, se tornou uma prática. Quando eu vou trabalhar a emoção com as crianças, ou as emoções com as crianças, eu tenho um quebra-cabeça, né, do Divertidamente, e a gente começa ali. Então, montamos, nossa, quem que é esse aqui? Essa aqui tal. Então, daqui a pouco vamos trabalhando. Mas o que significa esse sentimento para você? Quando que você sentiu isso aqui? Eu senti quando eu ganhei a minha bicicleta, porque eu fiquei muito feliz. Ai, que legal. Nossa, muito bacana. Eu fiquei feliz porque andei de avião pela primeira vez. Bacana, né? São coisas que acontecem na clínica. E quando você ficou triste? Eu não sei. Falei, como assim você não sabe quando você ficou triste? E aí eles perguntam, mas você já ficou triste alguma vez? Eu falei, algumas várias vezes. Eu digo para eles, algumas várias vezes, né? Porque com criança e adolescente é mais dinâmico. Então, aí elas falam, eu falei assim, eu fiquei triste, porque, por exemplo, ontem eu estava com muito sono e eu queria dormir, eu não podia porque eu tinha que trabalhar. Fiquei triste. E você? Eu fiquei triste porque eu fiz uma avaliação e eu não fui bem na avaliação. Eu falei, sério? Sério. Então, assim, você vai educando aquele menino também, né? Que todos esses que eu falei eram meninos. Principalmente. As meninas já falam de cara, né? Não, eu fiquei triste mesmo. Eu fiquei chateada, eu fiquei... Mas os meninos... então eu posso dizer? Eu falei, não, você não só pode, como você deve. Claro. E aí, né? Você veja, a gente precisa dizer que eu também. Né? Que eu também. Eles se sentirem permitidos a isso. Né? Então, quer dizer, você fica triste também? Então eu vou contar uma minha, quer dizer. Sim. E aí eles se dão conta que você ficou triste porque não conseguiu dormir. Eles, isso... Então, não é o fim do mundo, mas então eu tenho uma que também não é o fim do mundo e me causou tristeza. Quer dizer, exatamente. Coisas que são pequenas, médias e grandes podem causar tristeza numa boa. Né? Exatamente. Então, mas foi proposital, quis mostrar uma bem pequenininha para ver o que ele ia trazer, né? Então, um pouco você começar a ensinar esse caminho, porque senão essa frustração de não ter externado, né, essa questão da tristeza depois
pode ocasionar alguma coisa. Aí você, como psicólogo, que vai me dizer. Pode, né? Individualmente pode, mas sobretudo coletivamente vai ocasionar problemas, né? Então essa tapeação coletiva que a gente faz, né? Esse fingimento, esse impedimento todo das emoções negativas, ela vai crescendo em volume, em pressão, em intensidade, né? Isso se torna, claro, problemático, né? Então, porque isso sai de alguma forma, né? A gente sabe que a psicodinâmica conta que você vai guardando isso em algum lugar, isso não some, não desaparece, isso está lá, quietinho, sob força de pressão, né? De impedimento, e isso vai se Panela de somando. pressão tá só... Absolutamente, isso vai se somando. A gente vê isso em todos os lugares, né? Não só com luto, enfim, mas o trabalho, por exemplo, né? Eu digo sempre para quem tem um trabalho estressante, como é que é quando chega em casa? Chego em casa e desligo, então tá, tudo bem, mas você tem com quem falar, às vezes um companheiro. Tenho. Então você fala sobre o trabalho? Não falo com ele porque não quero pesar. Pois é, só que aí você perde a chance de fazer sair aquela pressãozinha do dia. Então, a metáfora da panela de pressão é ótima, né? Quer dizer, aquele pino tem que girar com aqueles furinhos e fazer sair constantemente aquela pressão. Porque estar sob pressão, acho que parece a realidade, de certa forma, de muitos, de todos nós. Só que é preciso estar sob pressão de forma, né, controlada. Tem que haver esse limite. Porque se não tiver, isso explode. E aí, catar esses cacos depois é muito difícil, né? Então, é custoso depois juntar, né? Então é preciso fazer, como se diz, essa limpeza de chaminé, para pegar uma das frases famosas, né, na criação, no surgimento da psicanálise, que veio de certa forma, fundar ou ajudar a fundar as outras clínicas todas, né, PSIS. É preciso fazer esse movimento de limpeza de chaminé. Sim. Constante. Exatamente. E eu tenho uma outra frase que nós usamos, né? Até eu e uma grande amiga criamos essa metáfora. No momento não de estresse, mas de apreensão, né? Uma tia muito querida ia passar por um tratamento de câncer. E aí eu falei assim, puxa vida, né? Eu falei, e agora? Daí a gente começou a conversar sobre isso. Eu falei, tá, então, amiga, quando você tiver, né, muito sobrecarregada com isso e tal, daí a gente conversa. Daí ela virou e falou assim, Aninha, o balão tá cheio. Eu falei, tá cheio o balão? Ela falou assim, tá cheio. Eu falei assim, então vamos esvaziando devagar. Daí a gente brinca que nós ficamos que nem um balão, tipo... Sabe, tentando aquela respiração, tentando tirar aquela pressão, né? Então, eu sempre brinco com ela. Eu falei, amiga, e aí, como é que tá o balão? Estamos esvaziando aos poucos. Perfeito, porque aí são doses homeopáticas, é um pouco de cada vez, né? Dividindo essa trabalheira, né? Porque se for para sair de uma vez só, é explosão. É explosão. Aí não é interessante. Né? Não é interessante. Então, em casos extremos, como o luto, né? Nós precisamos esvaziar isso também aos pouquinhos, né? Para que nós consigamos dar conta daquilo. Claro. Né? Claro. Manter esse assunto vivo, de uma certa forma. Exatamente. Vamos fazer um intervalinho? Vamos. Daí, daqui a pouquinho, nós já voltamos. Vamos recarregar aqui o nosso copo com água. E daí, já voltamos em alguns minutinhos.